Abre a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, versículo 21. Quero compartilhar um texto com vocês hoje que está em Romanos capítulo 3, versículo 21. Falei um pouquinho de mim antes, sou pastor da Onda Dura. Já implantei uma igreja numa outra cidade, alguns anos atrás, e em maio do ano passado fui chamado pelo pastor Lipão para implantar a igreja aqui não, próximo aqui a Belo Horizonte. E meu sotaque então é meio lá do sul, leite quente, eles estavam rindo de mim antes ali, Então, se eu falar algumas palavras que vocês não conhecem, depois você me pergunta ali e a gente vai traduzindo, ok? Eu estou aprendendo, as gírias mineiras. Meu filho já fala sou, eu estou comendo bastante pão de queijo, estou aprendendo a gostar de café. Então, devagarzinho, a gente vai conhecendo esses trem tudo aí, ok? Deus abençoe. Romanos capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler na versão da mensagem, acho que eles estão reproduzindo para vocês ali. O apóstolo Paulo nos diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes pecados anteriormente cometidos, mas agora, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a fé, a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Amém, até aí. O livro de Romanos, ele é um tratado teológico sistemático do apóstolo Paulo, onde ele vem de maneira incisiva nos trazer revelações e instruções acerca de Deus, acerca da fé, acerca das doutrinas que nós como igreja devemos nos atentar. O apóstolo Paulo inicia esse livro se apresentando à igreja de Roma. O apóstolo Paulo não plantou a igreja de Roma, existiam cristãos na igreja de Roma, e o apóstolo Paulo tinha o anseio de ir até a Espanha. Ele, num determinado momento, olhava para onde ele estava, nessa região da Ásia Menor, em igrejas como em cidades, enfim, de Éfeso, da Galácia, e Filipos, e outras cidades que o apóstolo Paulo tinha plantado, pregado, e ele ansiava ir até a Espanha. E Roma estava no caminho da Espanha. E o apóstolo Paulo envia primeiramente essa carta para Roma para preparar isso. E ele se apresenta para essa igreja de Roma. Por quê? Porque corriam boatos acerca do apóstolo Paulo. Boatos de que ele era um herege, de que ele era um perseguidor dos cristãos e tinha ali tinha se envolvido com o cristianismo, mas alguns ainda achavam que ele podia estar perseguindo. Outros judeus criticavam ele por ele estar pregando uma doutrina diferente daquela qual o judaísmo pregava. E o apóstolo Paulo então envia essa carta para se apresentar à igreja de Roma. Você vai perceber quando você lê o livro de Romanos que há sim instruções, mas não instruções pastorais como tinha efetivamente em Corinto, como tinha efetivamente aos discípulos Tito e Timóteo, porque Paulo não tinha estado lá. Paulo precisava então mostrar as suas credenciais à igreja de Roma, mostrar quem ele era, falar de quem ele era, para que ele já pudesse preparar esse caminho para quando ele chegasse lá. Capítulo 1, versículo 1, ele fala para essa igreja:
Meu nome é Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, de forma clara e objetiva, fala: eu sou servo. O servo, nós temos uma conotação no português um pouco diferente, mas baseava-se como um escravo. Paulo, que era um apóstolo, Paulo, que anteriormente era um fariseu, alguém que era grande diante dos judeus, um cara conhecido da lei, ele se coloca como alguém pequeno. Ele fala que ele é um servo. Ele fala também que ele foi chamado, ou seja, não havia nele uma intenção, muito obrigado, não havia nele uma intenção orgulhosa de se demonstrar, enfim, que ele tinha tomado a autoridade e sido apóstolo pela sua vontade, mas não, eu fui chamado por Jesus. Ou seja, ele não tinha conseguido aquilo pelos seus méritos, ele tinha sido levantado como um apóstolo pela graça de Deus. E ele fala então que ele foi separado. É muito importante você entender essa introdução para onde a gente quer chegar lá. Paulo, a palavra separado, quando você vai olhar ela no original, no hebraico, a palavra dos nossos amigos fariseus, fariseu, ele vem da origem separado, na guerra dos Macabeus, lá 300 anos antes de Cristo, quando, enfim, o Império Romano começou a dominar todas as cidades. Eles começaram com esse processo de helenização, de colonizar as pessoas, para que todos fossem, de certa forma, tivessem a cultura romana. Surgiu os fariseus, pessoas que se separaram, se desviaram e não queriam viver daquela forma. E o farisaísmo inicia com esse processo muito claro, de separação de alguém que não se corrompia com aquela cultura imoral que estava nascendo. E Paulo faz uma troca de palavras. Ele fala: eu fui separado, mas não separado como um fariseu. Agora eu sou um separado para o evangelho de Deus. Para o evangelho de Deus. Paulo começa a quebrar pensamentos heréticos que tinham acerca dele. E Paulo então está preparando esse caminho, e ele manda essa carta no versículo 8 ali até o 16 de Romanos. Ele vai agradecer pela igreja de Roma, ele vai dizer algo que toca muito o meu coração. Ele fala que Deus era testemunha dele, que ele orava todos os dias pela igreja de Roma. Eu, como pastor, às vezes eu fico constrangido com isso, porque nem sempre eu oro todos os dias pela minha igreja. Paulo falava que ele orava todos os dias pela igreja de outra cidade, de outros pastores. E ainda ele fala que Deus era testemunha dele sobre isso. Mas nós iniciamos a nossa leitura lá no capítulo 3, versículo 21, onde Paulo fala: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Paulo está fazendo uma ligação com aquilo que ele estava falando antes, no capítulo 1, a partir do versículo 17 e 18. E para a gente entender, mas agora, nós precisamos entender o que ele estava falando antes, nos versículos. Paulo, a partir do versículo 19, do capítulo 1, Paulo começa a fazer uma explanação do evangelho de Deus. Do evangelho, da morte de Jesus, da propiciação, do sacrifício de Cristo. Mas ele precisava ensinar outras coisas antes. Ele precisava demonstrar o que havia antes. Um problema que nós tínhamos como humanidade e que nós temos como humanidade. Paulo, no versículo 19, ele fala da ira de Deus. Deixa eu ler um texto para você. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está declarando que Deus está irado. Que Deus está irado com a humanidade. Paulo apresenta isso de forma muito objetiva. De que forma Deus está irado? Ele usa algumas palavras: impiedade e injustiça. Deus está irado pela impiedade da humanidade. O que significa impiedade? Impiedade significa falta de devoção, de adoração, de louvor, de temor a Deus.
O ímpio era aquele que não cria em Deus. O ímpio era aquele que desdenhava as coisas de Deus, que não o tinha em prazer, que não o tinha em honra, que não o tinha em louvor. E dos céus Deus declarava sua ira contra a humanidade pela sua impiedade. E mais, ele fala que existia então a injustiça dos homens, que suprimem a verdade. O que é suprimir a verdade? Os homens, nós vamos olhar um pouquinho mais à frente, eles conheciam a Deus, porque Deus havia se revelado pela natureza, através da consciência dos homens, e os homens eram indesculpáveis, porque conheciam a Deus. Mas o que eles faziam? Eles suprimiam essa verdade. Suprimir é a mesma coisa que você afogar, que você esconder. Você sabe o que é correto, o seu coração clama, a tua consciência grita a você, mas você suprime, você esconde, você afasta isso de você. E isso é uma declaração do apóstolo Paulo, do porquê Deus está irado com a humanidade. Ele fala, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Mas pastor, é sempre aquela pergunta, né? É aquele cara que nasce lá naquela ilha deserta, que não teve a oportunidade de conhecer a Deus, ele também é indesculpável? Sim. Paulo está falando que Deus é claramente conhecido, desde as coisas criadas, e ele vai discorrer desde o seu coração, no seu íntimo. C.S. Lewis tem uma frase, que ele faz uma paráfrase lá do que está escrito em Eclesiastes. Há no coração do homem um vazio, que só pode ser preenchido por Deus. Lá em Eclesiastes fala assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por mais que você tente, por mais que você lute contra, por mais que você deseje se esconder de Deus, você foi criado por Ele. Você foi criado à imagem e à semelhança dEle. E é muito importante você entender também a questão da semelhança, e não igual. Nós somos criados à semelhança. Há atributos divinos que nós não temos. Deus, Ele é criador. Nós somos criatura. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós não temos esses atributos. Mas desde a queda, o homem tenta ser como Deus. O anseio do homem é tomar o local de Deus, o lugar de Deus, a prioridade de Deus. Mas nós não conseguimos. E por isso há em nós este vazio. Por isso há em nós esse anseio, esse grito. O nosso coração sente saudades de casa. A nossa alma grita pelo eterno. Nós somos criados para a glória de Deus e nos alegrarmos nas suas maravilhas. Isso é muito importante nós entendermos. Porque grande parte da dificuldade do ser humano é não compreender isso. É se distanciar disso. É suprimir a verdade. É se distanciar de Deus. É achar que podemos ser maior, melhor, ou termos as mesmas capacidades que eles. E nós não temos. E isso é muito complicado. Olha o que o apóstolo Paulo continua falando. Ele fala assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem renderam graças a Ele, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato. Quando eu leio essa passagem de Romanos,
E eu olho para a humanidade, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Isso é um retrato dos seres humanos. Insensatez, loucura, pais matando filhos, filhos matando pais, famílias destruídas, inversão de valores. Há uma moda no nosso tempo que se chama amoral. Existe a moralidade, onde eu me coloco sobre o jugo e sobre as ordenanças de Deus ou de uma sociedade, onde eu respeito, honro e me coloco em dia com essas questões. Moralidade, a imoralidade, que você pratica as coisas erradas sabendo que é errado, você sabe que é errado, a tua consciência condena que é errado, e você faz porque você quer. E existe no nosso tempo, nessa nossa geração pós-moderna, a amoral. Eu faço o que eu quero porque eu gosto. Sabe aquela frase, faça o que te faz feliz? Quem escreveu foi Satanás. Faça o que o teu coração acha melhor. Sabe, isso está sendo implementado a todos os dias, a todos os momentos. Nasce uma cultura humanista, onde os homens deixam de glorificar a Deus e não lhe rendem graças e tornam-se fúteis, porque eles desejam amar mais a criatura e satisfazer a criatura do que o Criador. E o que acontece com isso? O texto fala que Deus os entregou à impureza sexual segundo os seus desejos pecaminosos, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tendo conhecido a Deus, não o louvaram e nem renderam graças, mas cobiçaram seus próprios desejos. O que Deus fez com isso? Entregou aos seus próprios desejos. Se é isso que vocês querem, vão e tentem. Vão e sejam felizes. Nós vivemos num período de extremo conhecimento científico, saúde crescendo em conhecimento, nações sendo edificadas, mas isso não mudou. Sabe, muitas vezes, quantas vezes mais a gente ouve sobre mortes, guerras, disfunções. Só há sabedoria no conhecimento de Deus. É engraçado porque, se você for estudar a história, você vai perceber que as primeiras faculdades, os primeiros hospitais, foram abertos por cristãos. Pessoas que amavam a Deus e buscavam o conhecimento para que Deus fosse conhecido, tornando-se sábios, achando-se sábios, tornaram-se loucos, quando começaram a se desviar dos caminhos de Deus. E Paulo está apresentando isso para nós, para que nós venhamos a compreender que essa ira de Deus contra a humanidade é justa. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Se Deus não tivesse irado contra o pecado e contra a maledicência da humanidade, eu teria meu receio contra Deus. Deus é um Deus justo, santo, puro. Ele não pode se desejar e compartilhar do pecado. Não. Deus está irado contra a humanidade que se desviou dos caminhos de Deus. E Paulo continua falando no início do capítulo 2, que isso traz um juízo, o juízo de Deus. E ele fala assim: portanto, vocês que julgam ou que se acham melhores do que aqueles que praticam tais coisas repugnantes,
Vocês são indesculpáveis. Na verdade, você que julga está até pior. Porque você que conhece, você deveria estar estendendo a mão. Você deveria estar ensinando, instruindo. Você deveria estar corrigindo. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Paulo usa aqui no versículo 6 do capítulo 2, um versículo que está lá em Provérbios. Ele fala assim para nós: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que Paulo está explicando para os romanos? Os romanos eram um povo que se achavam sábios, conhecedores da filosofia, da cultura grega, dos estudos romanos, pessoas que se achavam melhores do que o restante da humanidade. Dentro desse povo romano existia um povo judeu também lá, que também se achava superior. Se achava superior porque conhecia a lei. Mas Paulo fala: você que conhece a lei, mas não o pratica, você está pior do que aquele que não pratica sem conhecer. E a gente, na nossa cultura brasileira, uma cultura evangélica, cristã, o IBGE aponta que hoje cerca de 80% das pessoas são cristãs. Aí há uma diferença entre católicos e evangélicos. Por que nós temos uma cultura preenchida, na sua maioria de pessoas que confessam a Jesus, mas não temos uma transformação de sociedade? Por que nós não temos isso? Um certo pastor amigo meu estava conversando com um pastor americano. E eles estavam conversando sobre o Brasil e sobre as coisas que têm acontecido no Brasil. E esse pastor americano perguntou para esse pastor brasileiro: ouço falar que há no Brasil um avivamento. E o pastor brasileiro falou: sim, as igrejas estão cheias, estádios, shows. E o pastor americano perguntou: isso é muito bom, né? Provavelmente hoje vocês não têm mais órfãos, pessoas nas ruas. E o pastor brasileiro falou: não, tem muito lá. Sabe, o avivamento ele é uma mola propulsora de transformação da sociedade. Ele começa no coração do homem. Ele começa quando nós temos uma convicção do problema. Eu quero falar para vocês da solução que está no versículo 21 do capítulo 3. Mas se nós não falarmos do problema, se nós não entendermos a nossa carência, necessidade de Deus, como nós teremos alegria com a solução? E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa dos judeus, capítulo 2, versículo 24, e nós poderíamos fazer uma analogia por causa de nós, porque nós somos os conhecedores da palavra de Deus, nós semanas após semanas estamos aqui, semanas após semanas ouvimos da palavra, nossos pais nos ensinaram. Quanto que nós já ouvimos? E muitas vezes o nome de Deus é blasfemado pelas nossas práticas, pela nossa fé, que não é firme e fundamentada na palavra de Deus, pela uma fé de cultura, pela uma fé motivada de herança. Entenda algo, não existe, sabe, justificação
porque os teus pais eram crentes. Não existe justificação porque teu pai lia a Bíblia para você e pregava na sua casa. Não, a justificação ela é individual. E nós não podemos nos basear numa prática de que alguns viveram e nos dizermos cristãos, se nós não temos sido transformados por meio da palavra. Sabe, meus amigos, isso deve gerar em nós um assombro. Isso deve gerar em nós dor. Porque Paulo continua: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque-o, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Entenda algo, isso precisa ficar muito claro para você. Deus veio ao nosso encontro por intermédio de Jesus. Nós éramos mortos espiritualmente. Nós, por nós mesmos, não conseguíamos nos achegar até Deus, se não fosse através da sua misericórdia e da sua graça. Nós não tínhamos capacidade, através das nossas forças, de encontrá-lo, porque Deus é Espírito, e nós precisávamos do Espírito Santo de Deus, para com Ele ter intimidade, relacionamento. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que seja perfeito e pleno, para que através das suas boas obras, através da sua vida, ele possa se encontrar com Deus. Todos se desviaram. Quem aqui nunca pecou? A Bíblia fala que o castigo do pecado, no singular, é a morte, e não o castigo dos pecados. Todos pecaram. Todos pecaram. Isso é muito grave. Isso é um problema que resulta na ira e na justiça de Deus. E nós precisamos compreender isso, porque nós vamos falar sobre a graça. E é muito importante entendermos a graça. Mas entenda isso. Você recebeu gratuitamente, mas para Deus custou. No capítulo 5 de Romanos, Paulo vai falar: talvez alguém até morresse por um homem bom, mas por um pecador, Deus deu o seu filho por nós pecadores. Eu tenho um filho de 4 anos. Provavelmente, se eu tivesse que dar ele para salvar a vida de algum aqui de vocês, meu irmão, você ia morrer. Certeza. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. A morte de Jesus na cruz não foi uma invenção. Sabe, não foi alguma coisa que Deus pensou assim: acho que eu vou fazer. Foi fatídica. Ele sofreu o escárnio, ele sofreu a dor, a humilhação. Jesus não foi humilhado apenas na cruz, ele foi humilhado quando nasceu. Ele era um com o Criador, e ele se transformou em criatura, ele se rebaixou à criatura. A morte da cruz foi o ápice de um sofrimento que começa lá em Belém, se sujeitando, honrando
A palavra fala que Jesus não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Meu irmão, só de nós abrirmos a boca nós falamos besteira. Fora o que a gente pensa. Nós pecamos quando nem sabemos que estamos pecando. Nós pecamos por comissão e por omissão. Entendam uma coisa. É tão pecado não fazer aquilo que você deve ser comissionado a fazer, assim como é pecado fazer o que é errado. É tão pecado não cumprir a ordem do ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, como mentir e roubar. Você já viu qual é o problema que nós temos? Você já parou para analisar isso? Voltemos ao nosso texto, onde o apóstolo Paulo nos fala, mas agora. Você entende o mais agora? Porque para a gente entender essas duas palavras, a gente precisa entender o que está antes. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, independente das suas boas práticas, independente do quão bom você acha que você é, porque a lei, ela veio para demonstrar o quanto nós éramos pecadores e quanto nós somos. Ninguém é justificado mediante a lei. A lei é boa, sim, mas nós não conseguimos a cumpri-la, independente da lei, a qual já testemunhavam a própria lei e os profetas. Por que Paulo fala isso? Porque nós precisamos ter uma compreensão entre de que forma as pessoas eram justificadas no Antigo Testamento e no Novo. Paulo está trazendo essa compreensão acerca disso. A lei demonstrada no Antigo Testamento apontava para aquele que viria. Os profetas apontavam para aquele que viria. Como que essas pessoas eram justificadas? Porque eles criam naquele que viria. E nós cremos naquele que veio. Lembra quando o Abraão está subindo o monte com o Isaac para sacrificar o seu filho? E o seu filho pergunta para ele: pai, onde está o sacrifício? Profeticamente Abraão fala: Deus proverá o sacrifício. O templo, os sacrifícios apontavam para o verdadeiro sacrifício. Toda a lei e os profetas testemunhavam daquilo que viria. Eu fico pensando o apóstolo Paulo, que era um fariseu, um judeu, um conhecedor da Torá, um conhecedor das Escrituras, quando ele se depara com as verdades contidas em Cristo, e ele olha para trás e ele se gloria. Grande e poderoso Deus, que preparou isso desde a eternidade. A salvação por meio de Jesus é necessário para nós. Paulo nos fala que essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, pois todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo usa alguns termos aqui. Ele fala de justificação, ele fala de redenção, ele fala de propiciação, um pouco mais à frente. Isso é importante você entender. Justificação, ele traz essa conotação de algo jurídico. Sabe, é como você estivesse no tribunal e você é culpado. Você deve ser julgado e receber a sentença justa de Deus. E Jesus, ele carimba na sua ficha criminal: justificado.
e ele se coloca no seu lugar como culpado. Ele recebe a culpa que era sua. Paulo fala que ele, lá em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus, ele assumiu a sua responsabilidade. Jesus, ele assumiu a sua culpa. Jesus, ele tomou o seu lugar no julgamento. E quando o juiz decretou, a ira foi sobre ele. O juízo foi sobre ele. Na cruz, quando Jesus grita, Deus meu, por que me abandonaste? Era necessário que ele se separasse naquele momento para receber sobre ele a condenação do meu e do seu pecado, para que você hoje pudesse ser justificado. Paulo fala sobre redenção, e Paulo usa 3 termos para que nós venhamos a entender isso. Redenção tinha a ver com escravos. Nós, e talvez você hoje ainda, é um escravo. Aquele que não nasceu de novo, ele está sobre a escravidão do pecado. Há um outro Senhor que governa ele. E a morte de Jesus na cruz, ela é redentora. Por quê? Porque quando o escravo, enfim, ele tinha um senhor, alguém precisava ir lá e pagar o preço por ele, para que ele fosse redimido, e ele pudesse se tornar alguém livre e desfrutar dos prazeres que uma vida de liberdade proporciona. Entendam algo. O pecado é mau. Sabe, talvez você seja enganado na sua mente, não, porque é legal, porque eu faço isso, porque é bacana. Não é, meu irmão. E nunca vai ser. Porque o pai do pecado é Satanás. Aquele que mente, engana. O desejo de Satanás é que você seja enganado. Que você ache que é bom. Mas não é. O nosso prazer, ele deve estar na lei do Senhor. O nosso prazer, ele deve estar no deleite do conhecer as grandiosas verdades de Deus. Entenda algo. Você pode optar por um falso prazer passageiro ou por um prazer eterno. Quando nós somos redimidos em Cristo Jesus, nós somos libertados da escravidão do pecado e nós somos libertados para uma liberdade em Cristo que é eterna. É uma nova vida, é uma nova mentalidade. Paulo fala sobre a propiciação. Ele está um versículo mais à frente. E é interessante você entender o que é a propiciação. Paulo, ele conhecia a lei de Deus. Paulo, ele conhecia as verdades contidas desde o Antigo Testamento. A propiciação, ela faz referência ao sacrifício no templo. No Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o povo. A Arca da Aliança tinha uma tampa feita de ouro. Essa tampa ela era chamada de propiciatório. Uma vez ao ano, os sumos sacerdotes adentrava ao templo, no Santo dos Santos, e ele levava o sangue de um cordeiro sem mácula, sem defeito, puro. E ele derramava aquele sangue sobre a tampa do propiciatório.
Dentro da Arca da Aliança existiam três coisas: as 2 tábuas da aliança, os mandamentos de Deus, a vara de Arão que floresceu e o maná. Hoje eu vou falar só da tábua da aliança, porque isso daria mais uma pregação. A tábua da aliança, que continha os mandamentos, representava as ordenanças de Deus para com o povo. Aquilo que o povo deveria seguir e cumprir, para que eles pudessem ser aceitos diante de Deus. Se eles quisessem ser aceitos pela lei. Mas ninguém conseguia. Pois como Paulo bem fala, e Paulo traz um versículo de Salmos, que já é do Antigo Testamento, todos pecaram. Quando esse sangue ele é derramado sobre a Arca da Aliança, ele transborda por sobre a lei, cobrindo a lei. E Deus olha para esse sangue, e esse sangue proporciona que essas pessoas sejam aceitas por Deus. Aquele sangue de bodes e cordeiros não salvava ninguém. Ele representava aquilo que viria, mas o sangue de Cristo, derramado na cruz, como oferta por mim e por você, ele tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Sabe aquilo que você não consegue fazer? Sabe aquele homem e aquela mulher que você não consegue ser? Você tenta, mas você não consegue, pois a tua consciência te condena, o teu coração te engana, os teus pensamentos te levam para o local errado, e as tuas ações confirmam a maldade que há no teu interior. Isso tudo te remete à ira e ao juízo de Deus. Mas na cruz, Deus tornou propício eu e você, pelo sangue de Cristo derramado sobre a minha e sobre a sua culpa. Isso é fantástico. Sabe, a pregação do apóstolo Paulo no livro de Romanos é sobre isso. Capítulo 1, versículo 17, ele fala: eu não me envergonho do evangelho. Porque para alguns era vergonha, sabe, para os judeus era vergonha. Tipo, como assim? Ele era um carpinteiro, sabe, ele nasceu lá em Belém, ele andava com os pecadores, sabe, ele conversava com as prostitutas, com os publicanos, ele não lavava as mãos. Para os romanos, que adoravam a força e o poder, como assim ele morreu numa cruz, num símbolo, sabe, de fraqueza, num símbolo de uma pessoa baixa? Ele foi condenado por Pôncio Pilatos, um governador romano que cuidava da Judeia. Isso é uma vergonha. O apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui hoje e está ouvindo essas verdades, você precisa tomar uma decisão. Tipo, há um problema que você precisa entender. Esse problema está sobre você. Não é porque você é diferente ou isso, não, é porque esse problema está sobre a humanidade. Não é eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Há um juízo destinado a todos estes. Mas o que a palavra está nos trazendo de forma linda é que há uma solução. A justiça de Deus mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Entenda algo, meu amigo. Você nunca vai conseguir ser bom. Às vezes você fica falando assim: não, mas
eu estou vindo aqui, mas vai ter um momento que eu vou decidir, vai ter um momento que eu vou conseguir, vai ter você não vai. Você não vai. Me perdoe a sinceridade, mas você não vai. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você hoje está ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas. Eu precisei falar para vocês da má notícia. Você está ouvindo agora a boa notícia. Mas a má notícia é que todos pecaram. E nós carecemos da glória de Deus.